trazer um tema aqui que acredito quem está se formando e quem já se formou também tem esse sentimento aí bem corriqueiro no dia a dia, que é a falta de segurança, né? A falta de confiança em si mesmo, sentimento aí de insegurança. Vamos entrando aí, moçada, boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Vamos falando aí. O Matheus Garcia, o Matheus Melo, a Patrícia. Vocês vão mandando uns joinha aí para eu ver que vocês estão me ouvindo. E eu resolvi falar desse tema hoje, gente, que uma vez até na caixinha de pergunta que eu abri, veio essa pergunta, né? Como que eu me torno mais confiante, né? Principalmente a gente que acabou de formar, né? Entra aí pro campo, a gente sente muito medo, né? Medo de posicionar alguma coisa, não sente aquela total confiança, né? Isso aí no começo é normal, tá, gente? Eu vou contar aqui um pouquinho para vocês de que esse sentimento aí gera, né? Que é os sintomas dessa falta de confiança, para ver se vocês sentem isso aí ou se a hora que vocês sentirem, vocês consigam identificar, tá? Ô, Matheus, obrigada aí. Então, como eu falei, essa falta de confiança da gente, né, nada mais é do que uma insegurança, né? O que é essa insegurança, né? É um sentimento aí talvez de inferioridade, é um estado meio que emocional que a gente se sente que não é bom o suficiente, sente que a gente não é capaz, e aí vem aquela vozinha interna, você não é bom pra isso não, isso aí não é pra você não. E isso é muito corriqueiro, né? Como eu disse. E talvez vocês pensem, você já deve ter, sei lá, formado e já ter saído confiante, né? Não, mas a confiança da gente a gente vai construindo. Às vezes a gente se depara com um profissional que está mais tempo no mercado, né? A gente fica admirado, né? A pessoa fala com total confiança, com convicção, a gente fica até se inspira nesses profissionais, né? Mas para esse profissional chegar nesse patamar, né, nesse nível de confiança, ele teve muito tempo de trabalho, ele foi construindo isso. Então, e tem algumas formas aí da gente construindo essa confiança. E é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, de algumas coisas que eu fiz, venho fazendo, né? Como eu disse, a confiança a gente vai construindo. E deixa eu ver aqui, a moçada tá entrando, vamos entrando, gente. Boa noite, ao Otávio tá entrando. E uma comparação que eu falo para vocês, né? Às vezes, igual mesmo quando eu formei, né? Tinha um sítio que eu comecei a prestar consultoria. E na hora de posicionar, de fazer uma recomendação, eu ficava, gente, será que tá certo? Será que não tá? Pensava. E eu procurava outra pessoa para reforçar o que eu já sabia, porque eu não tinha aquela confiança, né? E é até um comparativo para vocês, vocês pensarem igual numa ponte, né, suspensa, aquelas que ficam se movimentando. Primeira vez que vocês vão passar numa ponte que vocês nunca passou na vida, né, ainda que se movimenta, vocês vão mais devagar, né? Vocês não vai pegar e sair correndo, a primeira vez pelo menos, né? Vocês vão devagar, vão sentindo confiança, né, sentindo segurança, para depois nas próximas vezes vocês começar a passar mais rápido nessa ponte, né? Então a confiança vocês vão adquirindo com o tempo, né? Vocês vão ter que passar por essa situação uma vez, talvez nessa primeira vez vai ser desconfortável, vocês não vão estar totalmente confiantes, mas vocês vão conhecer o ambiente e depois disso vão passar outras vezes e daí para frente vocês vão pegando confiança. Assim como aconteceu comigo, tenho certeza que vai acontecer com vocês também. Tá certo? E conta aí pra mim, quem tá aí ao vivo, vocês, assim que se formou, ou o pessoal aí que tá dentro da faculdade, vocês têm esse medo, esse sentimento assim de não estar tão confiante, de não ter tanta certeza assim no que vocês estão fazendo, medo de não ser tão bom assim o suficiente na hora que vocês forem fazer alguma coisa. Vocês já estão sentindo isso ou ainda não? O pessoal vai comentando aí que eu vou lendo, né? Eu vou lendo tudo.
E para quem ainda não tem certeza, né, se passa por esses tipos aí de sentimento, de insegurança, o que são os sintomas, né, de uma pessoa aí com pouca confiança? É um perfeccionismo, né, em excesso. A pessoa, ela vai fazer uma coisa ali, tá certinha, mas ela vai revisar, com medo de ter errado alguma coisa, medo da avaliação do outro, né, do outro profissional ver aquilo e falar que tá errado. Então ela não tá totalmente confiante, né? Ela fica naquele perfeccionismo, às vezes demora muito para entregar as coisas. Uma coisa que é muito prejudicial, que agrava esse sentimento, né, de inferioridade, é ficar se comparando o tempo todo com os outros, né? E geralmente essa comparação não é de igual para igual, né? A gente se compara vendo os pontos fortes do outro e fica meio que exaltando os pontos fracos nossos, né? Então nessa comparação a gente nunca vai ganhar, né? A gente só fica vendo o ponto forte do outro e o ponto fraco nosso. Então, a partir do momento de a gente começar a olhar o ponto forte nosso também, aí fica uma comparação igual, né? Mas geralmente quando a gente não tem confiança, né, a gente fica com esse olhar, né? Nossa, olha lá aquele profissional, olha tanto que ele recomenda certinho, nossa, olha tanto que ele é confiante, nossa, olha que eu não sei se eu faço isso, nossa, será que isso aqui tá certo? Isso aí vai só prejudicando. Então, a gente ficar se comparando com os outros é a pior, assim, é a pior maneira da gente evoluir, né? E é o que mais agrava esse sentimento aí de inferioridade. Outro sintoma, né, de quem não tem muita confiança aí no seu trabalho, né? O medo da rejeição, né, da crítica, do fracasso, é o medo do que o outro vai pensar, né? Tipo, ai, nossa senhora, eu formei aqui agora, será que eu vou recomendar isso aqui nessa dosagem? Mas e se outro agrônomo ver aqui essa recomendação e falar que eu tô ficando louco, que não é assim? Aí fica pensando que o outro vai pensar, que o outro vai falar, fica concentrando todas as energias no outro, né? E não foca na gente, né? No que a gente tem de bom, no que a gente precisa de melhorar. Então, esse aí é outro sintoma de quem não tem muita confiança no que está fazendo. Outro sentimento, né? Busca de reconhecimento externo. Tipo assim, uma coisa que eu falo, né? É bom a gente ser reconhecido, mas a gente ficar todo o tempo fazendo e esperando esse reconhecimento, isso aí é uma prova que a gente não tá tão confiante no que a gente faz, né? Porque a pessoa que é mais confiante, né? Ela, não, eu fiz aqui meu trabalho, tá legal. Se vier um reconhecimento legal, vou ficar muito satisfeito, mas não é uma pessoa que depende daquilo para entender que fez um bom trabalho, sabe? Agora, quem tem muita insegurança fica dependendo disso. Se não recebe um feedback, fica com aquele pensar: ai, nossa, meu trabalho não foi legal, nossa senhora, eu não sou bom no que eu faço. Então, esse é um outro sintoma, tá? Ó, o Elton. O Elton Alves aqui, ó. Quando eu tenho conhecimento sobre o assunto, eu falo com tranquilidade e confiança. É isso aí, Welton, é o que eu comentei, né? Quando é uma coisa nova, a gente acaba de formar, tipo, nunca passou por uma experiência igual, a gente vai se sentir desconfortável, não vai ter tanta confiança, né? E às vezes não só no primeiro momento, né? Às vezes vão passar aí por situações parecidas, mas só que em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, pode ser que venha esse sentimento também de falta de confiança, né? Mas essa questão que você falou é muito importante, né? Ter um conhecimento sobre o assunto, né? Se preparar antes. É uma forma aí da gente diminuir aí essa insegurança, né? Eu mais pra frente vou falar de algumas coisas que a gente pode ir fazendo pra gente se sentir um pouco mais confiante, mas isso aí que você falou é perfeito. Moçada, aí vão contribuindo aí também, gente. O que vocês acham aí que a gente deve fazer para se sentir mais confiante aí no trabalho, né? No dia a dia? Vão comentando aí que eu vou compartilhando aí com a moçada. Deixa eu ver aqui outros. Ó, o Elton comentou. Ele ainda está cursando, porém já tem bastante contato com os produtores.
É isso aí, vocês já conhecem, né? Você já está ambientado aí com a realidade. Então, isso aí já facilita, já não fica um total desconhecido, né? Um ambiente totalmente desconhecido, pessoas totalmente desconhecidas, né? Você vai entendendo aí como que é o ambiente, aí isso aí te dá um pouco mais de segurança. Isso aí realmente. Ao Bruno Antunes, isso me gera nervosismo. Isso aí gera tudo, né? É medo, o medo é precursor do nervosismo, da ansiedade, e vem um mutirão de sentimento ruim, né? Essa falta aí de confiança. Isso aí é muito ruim mesmo, gente. Isso aí, eu não vou falar assim que eu sou plenamente confiante em tudo que eu faço, né? Tem coisas que hoje que eu faço, eu sou bem mais confiante do que eu era quando eu formei. Mas tem coisas que eu ainda não tenho plena confiança, fico insegura, mas aí esse sentimento me faz ver que eu tenho que melhorar alguns pontos, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer para ir melhorando, tá? Mas obrigada aí pelo comentário, gente. Vão mandando aí. Outra coisa, né? Outro sintoma aí de quem não tem muita confiança, né? É inabilidade de receber crítica, né? Às vezes ela recebe uma crítica ali, que é para dar uma melhorada tal, aí ela já é uma pessoa super instável, né? Com a autoimagem assim bem fraca, aí qualquer crítica já vai no chão, né? A pessoa já acha que é aí que ela reafirma que não tem capacidade, que não é capaz de fazer tal coisa. Mas isso tudo é sintoma da falta de confiança. Medo de novos desafios, né? Às vezes vai receber uma oportunidade para trabalhar numa outra cultura, num outro segmento, aí a falta de confiança fala, nossa, mas eu não dou conta não, ah não, isso aí é muito para mim, não, isso aqui eu não consigo. Aí são várias crenças que vão limitando ela e ela não vai ter oportunidades, muita coisa vai passar na frente dela, ela não vai abraçar de oportunidade por conta dessa insegurança, desse medo. E outra coisa também, né? Dificuldade de se impor, de dizer não, de dar uma opinião, né? Eu no começo era assim, tipo, eu sabia que o que eu tava falando era certo, só que aí às vezes um produtor me contestava, às vezes no caso até meu pai, né, que é produtor, eu falava que tinha que fazer alguma coisa e ele falava, não, mas não é assim, e eu não conseguia me impor, né, eu ficava quieta, deixava, mas por quê? Porque eu não tinha confiança naquilo que eu tava falando, né, não tinha total certeza se aquilo era certo ou não, então aí a gente vai ficando meio assim, deixa passar, não se impõe, não compartilha ideia. E isso aí a gente tem que ir melhorando, tá, gente? Como eu disse, é uma construção de confiança. Eu sei se vocês já. Ah lá, um pessoal comentou aqui, ó. Vocês passaram por alguma situação dessa de não conseguir se impor, não conseguir defender ali uma coisa que alguém contestou? Ou às vezes até, porque o pessoal que está na faculdade, né, às vezes não teve experiência ainda no campo, mas dentro da faculdade, às vezes você entende de um assunto ali, tem outro colega que entende também, ele fala uma coisa, mas você não concorda, só que na hora de você defender aquilo, você não tem coragem, você tipo assim, não tem muito argumento, você acaba ficando quieto, né? Às vezes é porque você não tem a confiança ali no assunto, né? Então, são coisas aí para vocês irem melhorando, irem construindo, porque é totalmente diferente um profissional quando você olha e fala, nossa, esse cara é confiante, hein? É uma pessoa que persuade, que, vamos dizer, se relaciona muito melhor com as pessoas do que uma pessoa que não passa confiança. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de coisas para vocês fazerem para irem construindo confiança no trabalho de vocês, quando vocês estiverem atuando e vamos dizer, no dia a dia geral de vocês, tá? Primeira coisa para vocês começarem a se sentirem mais confiantes é autoconhecimento.
Eu vou perguntar, né? Vocês confiam em alguém que vocês não conhecem? É nítido, né? Acho que todo mundo vai falar, não, né? Eu não confio nas pessoas, assim, que eu não conheço, nunca vi na vida, não tem informação nenhuma, não conheço. Então, como que vocês vão confiar em vocês mesmos se vocês não se conhecem, né? É difícil. Então, o que que é esse autoconhecimento? Vocês fazerem uma autoanálise, identificar aí o que são os pontos fortes de vocês, os pontos de melhoria, né? Porque geralmente quando a gente não tem confiança, a gente só fica vendo o ponto fraco da gente e vai ladeira abaixo, né? Fica com aquele sentimento de inferioridade. Mas a hora que vocês começam a se conhecer, vocês vão saber o que vocês têm aí de ponto forte, vão ver o que esses pontos fortes podem ajudar vocês. Então, a primeira coisa é autoconhecimento. Vocês se identificarem, saberem identificar aí todas as habilidades de vocês. Mas no finalzinho eu vou passar um exercício prático para vocês, tá? E que vocês se conhecendo melhor, vocês vão conseguir cuidar melhor daquilo que vocês têm medo, né? Porque a insegurança é um medo. Então, vocês têm, sabendo como vocês são, sabendo os pontos fortes de vocês, vocês vão conseguir identificar aí como superar esses medos, tá? Outra coisa muito legal para vocês fazerem, terem disciplina. Porque o que é ter disciplina, né? Você fez um compromisso, você se colocou a fazer tal coisa, vai e faz. Não procrastina, não deixa para depois, porque o cérebro da gente, ele é uma caixinha ali de armazenar informação, né? Tem um histórico de tudo que a gente vem fazendo. Se toda vez que a gente se põe a fazer alguma coisa e desanima, desiste no meio do caminho, a gente fica naquele histórico lá, né? Ah, não, isso aqui você já tentou fazer e não deu certo, você não vai dar conta. Então, aí toda vez que você vai fazer uma ação parecida, né, tentar algo novo, algo diferente, no seu histórico vai estar registrado. Não, as outras vezes você não deu conta, você desistiu, então não vai dar certo. Então, vocês têm que começar a treinar a mente de vocês, no dia a dia de vocês, a terem um histórico mais positivo aqui. Ah, não, tive um desafio novo, tive uma coisa nova para fazer, eu peguei e fiz, né? Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Uma coisa simples, às vezes, vou acordar às 5 horas da manhã. Tem muita gente que fala, não, isso aí eu não dou conta, tal, mas já tentou? Pega. Até você fazer, ficar lá um mês acordando 5 horas da manhã, teu cérebro vai falar, não, tem uns desafio novo aqui e ela deu conta. Aí quando vier um desafio novo, ele vai buscar lá na memória e vai falar, não, ela deu conta de fazer aquilo, então pode ser que ela dá conta de fazer isso. Então isso aí vai dar mais credibilidade, né? Sua mente vai confiar mais, fala, não, acho que ele vai dar conta. Então, essa questão de vocês terem mais disciplina. Se pôs a fazer, vai, começa, termina, porque senão, igual tem também um exemplo, né? Eu sempre, quando eu comecei algum curso, alguma coisa online, eu começava e terminava. Às vezes estava difícil, tinha que conciliar com o curso de agronomia, tinha que fazer mil e uma coisa, mas eu não queria ficar aqui no meu mindset aqui, esse sentimento de começar as coisas e não dar conta de acabar. Porque sempre que quando viesse um desafio, eu ia ficar pensando nisso. Ah, não, eu vou começar, mas eu vou largar a mão no meio do caminho. E isso é importante para vocês irem acreditando mais em vocês, né? A hora que tiver um desafio novo aí, vocês tiverem, sei lá, deparou com um produtor, ele te perguntou alguma coisa, se organizem, né, para ter uma resposta ali, para não ficar fugindo, porque se fugir uma vez, vai fugir as outras, porque o cérebro da gente é preguiçosinho, ele fica buscando lá nas memórias que a gente fez atrás para replicar lá na frente. Então, primeiro, autoconhecimento, segunda coisa, disciplina, terceira coisa, anotar as conquistas de vocês, né? E por que isso é importante? Porque quando a gente não tem a confiança, né, a gente é inseguro, a gente fica pensando só nos nossos pontos fracos, né, que a gente não é bom o suficiente. Mas se a gente tem um registro de tudo que a gente já fez, de conquista, isso aí muda o foco nosso de pensamento, né? Você começa a focar na parte positiva.
Porque uma vez eu li um livro, qual que foi? Acho que é Seja Foda. Tudo que a gente foca expande. Então, se a gente ficar focando nas derrotas, na parte que a gente não conseguiu fazer determinada coisa, a gente vai ficar com isso na cabeça, né? Tudo que a gente foca expande. Mas se a gente focar nas conquistas, nas coisas que deram certo, nos elogios, em todos os projetos aí que foram para frente e foram concluídos, a gente vai ter registrado ali. Então, sempre que possível, vão anotando. Um dia que você estiver meio assim, ai, não, nossa, não estou muito confiante e tal, pega essas anotações e vê o tanto que vocês são capazes, tantas conquistas que vocês já tiveram, né? Então, essa questão de anotar aí as conquistas é muito legal, eu já cheguei a fazer isso, e a gente tem coisa que passa despercebido, mas tem muita coisa que a gente vai realizando aí que merece ser anotado e ser relembrado, tá? Ó, Andressa, ô moçada, vamos interagir aí. Se tiver pergunta, pode mandar aí que eu vou caçando aqui e vou lendo, tá? Vão mandando aí. Outra coisa interessante para vocês fazerem, né? Notar as conquistas de vocês. Eu até pus um termo meio intrigante aqui, né? Vocês fingirem ser confiantes, né? O que é esse fingir ser confiante? É meio que no sentido de linguagem corporal, né? Um outro livro também que eu já li que fala muito da relação da nossa mente com o nosso corpo, né? Os dois estão interligados e um manda estímulo para o outro, né? Se a gente tá com um pensamento negativo, meio triste, o corpo da gente automaticamente responde, né? Ah, se eu tô meio desanimada, meio cabisbaixa, né? Tipo, o meu pensamento reflete no meu corpo. Mas o contrário também é verdadeiro, né? O meu corpo também pode refletir aqui nos meus pensamentos. Porque se, por exemplo, vocês vão lá pro campo, vocês vão chegar num produtor, vocês vão chegar de cabeça baixa, meio assim, cabisbaixo, o próprio corpo de vocês vai mandar para a mente de vocês que vocês não estão tão confiantes, que você está meio assim desmotivado. Então, o corpo da gente fala muito. Então, toda vez que vocês estiverem, às vezes vai fazer alguma apresentação, ou vai abordar alguém, vai conversar com alguém, se porte assim, né? Tem a postura, igual tem uma postura que eles falam de Mulher Maravilha, né? Tipo, fica uns 2 minutos nessa posição, parece que vai dando uma empoderada, a gente se sente mais, sim, bem mais confiante, né? Isso aí é verdade, eu já fiz os testes e dá certo. Mas a questão de vocês se comportarem mesmo, assim, na hora de abordar alguém, cabeça pra frente, né? Assim, sem ficar olhando para baixo, olho no olho. Isso aí vai ajudar vocês a trazerem para a mente de vocês que vocês têm mais confiança. Isso aí ajuda também, tá? Ô, gente, manda uma boa noite pra mim, manda um joinha, ver se você está aí. Outra coisa que vocês podem fazer aí, na hora que vocês forem, talvez, é sempre pensando aqui nos momentos que vocês vão se sentir inseguros, né? E vão ser na hora que vocês estiverem atuando, começando a trabalhar. A questão de vocês se questionarem, né? Falar, ó, mas beleza, por que eu tô tão insegura assim? O que pode acontecer de pior aqui hoje, né? Ah, eu vou perder alguma coisa aqui, ou o máximo que vai acontecer é eu deixar de ganhar, né? Então, às vezes você tá ali, nossa, e se eu vou abordar esse consultor aqui, talvez ele me pergunte alguma coisa, eu não saiba, aí já vem aquele sentimento negativo, né? Mas beleza, e o que é o pior? O que eu vou perder? Talvez hoje aqui não vai ter uma conversa legal, mas do pior vai ser isso, né? Então, pensa, o pior que pode acontecer não vai ser o pior dos mundos, né? Possivelmente vai ser uma coisa, não vai dar certo, às vezes o cara que tá ali não vai se identificar muito comigo, talvez nesse momento, né? Mas tem que tentar, tem que
tem que se questionar, pensar assim, ah, não, o pior que pode acontecer, talvez eu levar um não aqui, né? Mas depois é bom que eu vou aprendendo, então tem que se permitir as experiências, né? Se você nunca passar por isso, você não vai se preparar e não vai conseguir conquistar essa confiança. Então se permita aí, vivenciar essas experiências. Outra coisa para vocês fazerem, né? Se prepararem. É igual o comentário do nosso amigo ali na live, ele falou: eu quando eu entendo do assunto, eu tô mais confiante. Então é isso, se for para alguma conversa, alguma situação que vocês vão se sentir talvez inseguros, se preparem. Entendam do assunto, levem o máximo de conhecimento que vocês puderem, né? Claro que ninguém sabe de tudo, mas o máximo que vocês tiverem já vão dar uma confiança maior para vocês. E ninguém vai ficar 100% confiante de algo que nunca fez antes. Então, vocês vão ficar aí uns 95% mais confiantes, vão estar preparados, mas 100% vocês não vão estar porque vai ser uma situação totalmente nova, né? Que nunca foi feito antes. Igual também tem uma vez eu vi um jogador lá de basquete, né? Se perguntava, como é que você entra tão confiante assim pro jogo, né? Ele falou, olha, eu me preparei bastante, né? Então ele fez isso várias vezes, às vezes sozinho, né? Às vezes com a equipe dele, e na hora ali que tá todo mundo vendo, né? Ele tá confiante porque ele já treinou, ele já fez, já passou por aquilo. Talvez não tá 100%, né? Mas bem mais confiante por ter treinado ele está. Então, se preparem, treinem, porque isso aí vai ajudar bastante. Igual quando eu falo, né? Vai falar em público, treina, vai para uma entrevista, treina. Mesmo que é a primeira entrevista, nunca passou por uma entrevista antes, se você se treinar, né? Pelo menos vai chegar com 0 de confiança, vai chegar mais confiante. Entendido? A Mayara mandou joinha. Chique, gente. Se tiver dúvida, ó, vão mandando aí, tá certo? E outra coisa que ajuda a gente a ficar mais confiante, né? Parar de pensar no que os outros vão pensar, né? Como eu disse, um dos maiores sentimentos assim de quem não tá confiante é ficar pensando no que o outro vai pensar, ficar com medo aí da rejeição, da crítica, né? E tudo isso é que a gente tá pondo peso maior nos outros do que na gente, né? A gente tá pensando sempre ali no outro. E se eu errar, o que o outro vai pensar? E se eu fizer aquilo, o que o outro vai dizer, né? E isso aí é o que mais embarrera a gente, tanto a crescer profissionalmente, tanto quanto a gente adquirir essa autoconfiança. E eu vou falar algumas coisas para vocês de dicas aqui para vocês se preocuparem menos com a opinião alheia, tá? As joinha aí. Por que vocês não devem... tem uma coisa assim, que o que o outro pensa ou fala não tá sob nosso controle. Então, as energias nossas, tudo que a gente tem que se dispor a se preocupar é com coisa que tá sob o nosso controle, né? Coisas que a gente pode fazer. Então, o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai falar de mim, não tá no meu controle. Então, não tem por que eu ficar me preocupando com isso. Claro que a gente tá num ambiente social, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente pensa assim, mas a gente tem que tentar no máximo se preocupar menos com isso, senão a gente fica travado e não faz nada, nada, nada. E algumas coisas que vocês podem usar de estratégia, né, para pensar assim um pouco menos da forma como que o outro vai pensar da gente. A primeira coisa, vou pensar que não existe erro ou fracasso, né? Existe aprendizado. Porque às vezes a gente vai falar, não vou fazer isso porque eu vou errar, vou fracassar. Não, a gente vai aprender a não fazer daquela forma novamente, né? Igual às vezes, pode ser ali que a gente tem que buscar a informação o máximo possível, tudo que tiver ao nosso alcance para não errar. Mas beleza, cometi um erro aqui, vou encarar esse erro como um aprendizado, eu não vou cometer isso aqui de novo.
E tem até um exemplo de lá, igual do Thomas Edison, né? O inventor da lâmpada lá. Ele não acertou de primeiro de fazer a lâmpada, ele errou, só que ele não fala assim, você fracassou quantas vezes? Não, ele aprendeu o jeito de não fazer. Ele aprendeu várias formas de como não fazer uma lâmpada. Não é que ele fracassou e errou. Aí a hora que ele enxerga dessa forma, ele não desanima, não desmotiva, né? Porque ele sabe que tem muita gente ali olhando, comentando, criticando. Mas se ele for olhar, se ele fosse parar para pensar, nossa, os outros tá vendo aqui que eu tô fracassando, deixa eu parar com isso. Ele não teria inventado a lâmpada, né? Então, da mesma forma é vocês. Se vocês estão começando, tá ali com medo ali, ai, nossa, e se eu errar, tal, o que os outros vão falar? Ó, vocês não vão errar, vocês vão aprender. Ou vocês vão acertar ou vocês vão aprender. E aprendizado sempre bom, né? Então, esse é o primeiro pensamento aí que vocês têm que pôr na cabeça de vocês. Outra coisa é de vocês pensarem que a importância das coisas é passageira. Por quê, né? Às vezes a gente fica, nossa senhora, eu vou fazer uma palestra aqui, meu Deus do céu, nossa, vai ter 50 pessoas. Antes ali da palestra, né? A importância daquele evento é gigantesca, né? Pra gente que vai apresentar, pra gente que vai falar, é coisa de outro mundo, né? Às vezes é para 100, para 200 pessoas. Só que aí, e um dia depois, e 2 dias depois, um mês depois, um ano depois, será que aquelas pessoas que estavam lá, será que foi assim? Eu falo para vocês pensarem nessa importância, porque isso é passageiro. Naquele dia lá foi muito importante, tá? Mas se você tiver ido mal, talvez, ou ficado nervoso, talvez, beleza, daqui um mês, um ano, que lá não vai ter mais tanta importância assim. E só de você ter tentado, ido, aprendido, né? Aquilo lá contou muito mais do que talvez algum erro que vocês cometeram. Isso aí passou o tempo, passou. Então, quando vocês estiverem aí com falta de confiança, né, nesses momentos aí que é algo muito importante naquele momento, pensem daqui a 5, 10 anos, às vezes vocês não vão estar nem naquela região mais, aí vocês tiram um pouco o peso, né, do que o pessoal vai falar, e vocês concentram mais no potencial de vocês, né? Concentram mais no que vocês vão fazer no que os outros vão pensar, tá? Não sei se eu tô falando meio rápido aqui, vocês vão me brecando, gente. Vocês estão entendendo? Porque isso aí é muito comum da gente fazer, né? Ficar pensando muito no que os outros vão pensar, como que o outro vai entender. E às vezes aquilo ali não é algo que daqui 5 anos vai ter tanto impacto assim, pra gente ficar tão assim, se incomodando com isso, sabe? Com o que os outros vão pensar. Outra coisa que vocês podem usar de técnica aí para se importar um pouco menos com o que os outros pensam ou falam, né? É peneirar aí as críticas, né? Porque às vezes vai vir crítica, às vezes, de algum colega, algum profissional aí do campo, às vezes vai falar, nossa, mas você falou rápido demais, nossa, mas não entendi nada, né? Às vezes é uma pessoa, às vezes ela tá meio com, não sei, né? Às vezes é alguma crítica que não é construtiva, nada, né? Às vezes é uma pessoa que tá, às vezes com inveja, às vezes tá com raiva da gente, vai fazer algum comentário que não seja tão legal. E esses comentários, o que vocês podem fazer, né? Peneirar. Peneira, tira ali a parte da raiva, a parte da inveja e vê ali a real crítica, né? Aquela crítica faz sentido para você? Mas se for assim para te melhorar como profissional, né, no que você está fazendo, beleza, você vai entender, vai usar para você. Agora você peneirou, não sobrou nada ali de útil, esquece. Então, críticas vão sempre ter. Você tenta ver se alguma vai ter utilidade. Se não tiver, ó, é mais um sinal de que a gente deve continuar fazendo o que a gente acha que é certo e não ficar se preocupando tanto
pondo tanto peso que os outros vão pensar, tá? E outra coisa também que vocês podem usar aí, né, de técnica é praticar empatia, né? Às vezes, assim, a gente vai abordar ali um produtor que nunca viu na vida, às vezes esse produtor, ele não vai pôr tanta confiança assim no que você tá falando, vai ficar meio desconfiado, vai entender, vai fingir que entendeu, vai te dar as costas, aí você vai colocar na tua cabeça, nossa, o que eu tô fazendo não tá certo, não é assim que tem que ser feito. Mas não, você tem que olhar, tenta olhar pelo olhar do produtor, né, do cliente, de quem você está abordando. Pensa você, né, recebendo uma pessoa nova que nunca viu e ela tá ali passando talvez alguma informação, mas que não ficou tão clara assim, a pessoa vai desconfiar, é normal. Então aí você olhando com o olhar do outro, você tira um pouco esse peso, né, esse peso da crítica, esse medo do que o outro vai pensar, aí você consegue aceitar melhor essa situação, certo? Ficou claro, gente? Se não tiver ficado, vocês me falam aí. Mas essas são algumas formas de vocês tirarem um pouco o peso do que os outros vão pensar, né? Não se preocupar com isso. Isso não está sob o nosso controle, né? E são alguns pontos que eu elenquei que eu acredito que ajuda a gente a diminuir esse peso, né? É de entender que não existe erro, né? Ou fracasso, existe aprendizado, que a importância é passageira, que a gente deve peneirar as críticas, né? Algumas são úteis, outras não. E praticar empatia, né? Colocar no lugar do outro ali, ver com o olhar dele, né? Enxergar com o olhar do outro, pra gente não ficar assim pressionando tanta gente, cobrando tanto da gente, achando que é a gente que não é capaz, é a gente que não dá conta de fazer tal coisa. Na verdade, é a gente ficar se importando muito com o outro, comparando muito com o outro. É isso que deixa a gente com esse sentimento aí de inferioridade, tá? Partindo aqui para os finalmente, a moçada tá quieta hoje, se vocês não tiverem dúvida, eu vou passar aqui um exercício para vocês, né? Para quem tá com esse sentimento aí, não dou conta, não sou capaz, faz um exercício. Pega uma folha e anota todas as habilidades, os recursos, a parte que você tem boa, assim, né? Digamos, principalmente aí na parte profissional. O que é as habilidades que você tem? Eu aprendo rápido, consigo me comunicar bem, eu tenho facilidade com números, eu consigo me relacionar bem. Faz uma lista de tudo que vocês têm aí de recurso, né? De coisa a favor de vocês. E do outro lado, coloca a interferência, né? O que bem dizer atrapalha aí vocês, igual por exemplo, eu sou talvez um pouco indisciplinado, né? Não consigo terminar muitas das coisas, eu só começo. Ou talvez, eu acho que o meu perfeccionismo me atrapalha. É meio que colocar aí os pontos fortes e fracos de vocês. E depois que vocês elencarem esses pontos fracos de vocês organizem ações para vocês fazerem nesses pontos aí de interferência, um plano de ação que vocês vão conseguir melhorar essa interferência. Igual tipo assim, eu tenho eu fico muito cansada, né? Eu tô sempre cansado, indisposto. Beleza, o que eu venho fazendo que eu posso melhorar isso? Eu durmo muito tarde, fico mexendo no celular até de noite, então vou parar de mexer no celular à noite, eu vou dormir mais cedo, vou acordar mais disposto. Vai elencando todas as ações que vocês podem fazer para melhorar esses pontos aí de interferência. E dentro dos pontos aí, talvez de interferência de vocês, tenta ver também um lado positivo dele. Porque às vezes é o que eu falo, né?
os pontos nossos de fraqueza, às vezes é por conta da intensidade deles, né? Se eles for leve, eles não é ponto de fraqueza, né? Ele é ponto forte. Igual, por exemplo, um ponto de fraqueza meu, talvez a perfeccionismo, né? Às vezes me atrapalha, às vezes fico querendo as coisas muito certas, muito detalhista. Mas e aí? Tem hora que isso aí é um ponto positivo, né? Não é tão ruim assim. Às vezes, na hora de entregar um trabalho, entrega bem feito. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar os pontos fortes, os pontos fracos, que a gente acha que é fraco, como que a gente pode melhorar esses pontos fracos e enxergar também um ponto positivo, né? Dentro desses pontos aí de fraqueza, a gente vê que a gente não é esse poço de profissional. Às vezes a gente fica se comparando com outros, né? A gente vê que a gente é muito inferior, mas não. A gente não para fazer essa autoanálise, né? Nossa, se a gente enxergar tanto de coisa boa que a gente tem, a gente vai mudar totalmente esse pensamento, essa falta de confiança. Fala, nossa, tem tanto potencial, e esses pontos fracos aqui são tão fáceis de ser corrigidos, né? Não tem por que eu ficar sofrendo tanto, ficar nessa angústia, nessa falta aí de confiança, nesse sentimento de inferioridade. Então, é meio que um exercício para vocês de autoanálise, vocês identificar aí dentro da personalidade de vocês esses pontos. E uma coisa, tá, gente? Vocês não precisam melhorar esses pontos fracos de vocês, que, igual assim, a gente não consegue ser bom em tudo, né? Não precisa também. A gente tem que ser bom naquilo que vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer, né? Igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo fictício aqui. Ah, eu não sou tão boa em corrida, né? Beleza, mas correr para mim não é um ponto que vai, vamos dizer, vai ser impactante na onde eu quero chegar, né? Eu quero crescer profissionalmente na minha carreira como agrônoma, como empreendedora, e tal. Esse ponto fraco, talvez, não é o que vai me impedir de chegar onde eu quero. Então, às vezes esses pontos fracos de vocês não é talvez o decisório para vocês chegar onde vocês querem, né? Então, tentem melhorar esses pontos que são decisórios, que vão fazer vocês chegar onde vocês querem. E claro, reforçar, focar sempre nessa parte boa, nessa, nesses pontos fortes mesmo de vocês, para não ficar com esse sentimento de que vocês não são capazes, sentimento de inferioridade, porque como eu disse, né, o que a gente foca expande. Então, se eu focar ali só nos meus pontos fracos, só no que eu não sou boa, toda vez que eu me deparar com uma situação, vai vir esse sentimento, né? Eu não sou boa, não vou dar conta. Então, mudar um pouco a parte da mentalidade de vocês, de se conhecerem mais, reconhecerem as conquistas de vocês. Acho que isso aí vai ajudar muito vocês a se sentirem mais confiantes, né? Autoconfiantes. E parar aí de se preocupar com a opinião dos outros, parar de ficar se comparando com os outros. Cada um vai ter uma caminhada, cada um vai ter seu tempo, cada um vai passar por desafios diferentes. Eu falo para vocês evitarem comparações e focarem em inspirações, né? Se inspirem aí em algum profissional que já chegou onde você quer chegar, né? Mas não fica comparando, porque a gente compara os bastidores nossos com o palco dos outros, né? E é o palco dos outros, ninguém fica mostrando lá os dias de luta, né? Mostra só as fotinhas bonitas, os treinamentos, as coisas que faz, mas ninguém mostra lá as noites passadas estudando, os livros que leu. Então a gente ficar comparando o bastidor nosso com o palco dos outros só vai deixar a gente mais frustrado. Então, essas são algumas dicas para vocês conseguirem conquistar mais confiança, principalmente vocês aí que vão entrar no mercado de trabalho. Vai ser natural esse sentimento de falta de confiança no início, mas é algo que vocês podem ir conquistando e construindo, e devem, né? Porque um profissional que não tem confiança, não, vamos dizer, ele mesmo não confia nele, quem vai confiar, né? Que cliente que vai confiar, que empresa que vai confiar. Então, isso aí a gente tem que
tem que lutar para ir construindo, tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Moçada que assistiu tudo aí, falei. Andressa, Jaqueline, o Elton, o Alexandre, a Pamela. Vocês acham que eu falei faz sentido? Vocês ainda têm sentimento aí de falta de confiança? Vocês acham que essas dicas aí vão ajudar vocês? Fala comigo, gente. Manda um joinha aí. Eu sei que dá um delayzinho até chegar, né? Até chegar a informação aí. Mas, olha lá, o Elton comentou. Muito boa a live. Obrigada, Elton. É o Elton, né? Ótimas dicas. Não, valeu. Ó, o Alexandre vai ajudar demais. Ai, obrigada, gente. Então, meu propósito aqui de hoje foi cumprido. Era essa a intenção, ajudar vocês aí a ficarem um pouco mais confiantes aí no que vocês vão fazer. E se não tem nenhuma dúvida, né? Depois, moçada, vai ficar salvo aqui. Depois, se vocês quiserem mandar dúvida nos comentários, quiser compartilhar com alguém aí, isso é muito importante. Quanto mais gente a gente puder ajudar, né? Contribuir. Igual a gente. Ai, tem várias frases, eu sou a menina das frases, né? Que se acender a luz do outro não vai apagar a sua, né? Muito pelo contrário, a gente vai formando uma cadeia de profissionais que se ajudam. Moçada, então, fica assim. Bora descansar, né? Que amanhã o bicho pega. Obrigada a vocês que ficaram comigo aqui até o final. Vamos falando. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.